Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3 Escola de Filosofia, de volta aos cenários externos e agora com o microfone. Vamos ver se a gente consegue. O tema é ceticismo, que eu desejo tratar hoje neste vídeo. Bem, ouvimos com muita frequência, podemos pensar no âmbito desde terapêutico ou mesmo em conversas informais, as pessoas se manifestarem como sendo céticas. Mas o que é isto? Do que se trata ser cético? Eu diria que eu poderia classificar em três tipos de ceticismo. O ceticismo ligado à filosofia, sobretudo um primeiro ceticismo ligado ao império, ao momento histórico da cultura grega. Para a história da filosofia, o século V a.C. é uma referência importante. E digamos que o ceticismo que surge, por exemplo, com Pirro de Élida, ou simplesmente Pirro, estou na dúvida se é de Élida. Pirro é o exemplo do cético daquele período, provavelmente aí século IV já. E ele está ligado à cultura imperial. E então eu diria que esse é um primeiro tipo de cético, ou de ceticismo. Depois eu poderia dizer sobre os céticos no período das ciências modernas, contemporâneas, e o ceticismo como um método de pesquisa científica. E aí eu estaria pensando em, por exemplo, em Hume, talvez em Leibniz, que é um posicionamento específico para se produzir ciência. E eu diria então ainda que existiria uma terceira etapa de um ceticismo, que é uma experiência cultural generalizada que as pessoas têm. Nos dias de hoje, talvez esse seja o ponto de partida do tema deste vídeo, ser cético em nossos dias, às vezes nós ainda utilizamos a expressão pirrônico, porque é um tipo de cético que não só não acredita, mas que tem um senso de humor, por assim dizer, como um grande professor de várias gerações de pesquisadores em filosofia no Brasil, o professor Porchat, professor emérito da Unicamp, que seria esse neopirronismo, que é um tipo de ceticismo. Então, dessas três etapas, no contexto terapêutico, o que mais nos interessa é falar, portanto, dessa experiência mais existencial que as pessoas se intitulam céticas. Rapidamente, o cético de Pirro é a ideia de que não é possível nós conhecermos as coisas e, de certa maneira, todo esforço que nós fazemos, isso é difícil de ser alcançado, um conhecimento da coisa. Para eu entrar nisso aqui, teria que então explicar toda a problemática ligada como que nós obtemos conhecimento e por que o ceticismo, enquanto filosofia, se apresenta como sendo impossível obtermos conhecimento propriamente. Fugiria um pouco do que eu quero tratar. No método científico, nós temos um aspecto do ceticismo que é um posicionamento que tenta não adiantar aos fatos e adiantar, digamos assim, aquilo que os fatos podem nos comunicar. Então teria primeiro essa posição, ou seja, não fazer conclusões apressadas. Precisaríamos de uma dose, de uma espécie de espera, um estado em que eu não conheço mesmo e que eu não entre em desespero para dizer que eu conheço. Então seria um método científico, um momento aí de expectativa no qual eu não projete sobre a novidade coisas que eu já conhecia de outros assuntos. Então o ceticismo teria essa variação provisória, que seria um método para se conhecer. Mas de certa maneira nós podemos perceber que esse cético ele ainda acredita no conhecimento. É só uma questão de um estágio probatório antes de você conhecer. E teríamos o cético contemporâneo que sim desenvolve algumas ideias do ponto de vista científico da impossibilidade de realmente conhecermos. Que é uma variação desse cético científico. Mas o cético, do ponto de vista existencial, é isso que mais me interessa. Esse cético, do ponto de vista existencial, estaria ligado a uma palavrinha que é chamada niilismo,
que está ligada ao filósofo Nietzsche, que é, na verdade, um processo contemporâneo, muito recente, em termos de filosofia, portanto, 100 anos, 150 anos, e não uma coisa da semana passada, em que, basicamente, esse filósofo indica que nós não conseguimos operar um desejo que nós tínhamos de conhecimento. Esse desejo se mostrou fracassado. Prometeram que nós conheceríamos a essência das coisas, mas isso não é viável. E aí tem como explicar isso de várias formas no âmbito da filosofia do Nietzsche, por exemplo. Restaríamos, então, fazer um exercício que estaria próximo à ideia de arte, que é uma criação que desiste de querer conhecer uma essência das coisas e, na verdade, produz a arte como uma espécie de... desisto de querer conhecer a essência da coisa, mas parte desta coisa toca em mim. E eu trabalho com aquilo que toca, então, em mim e desisto de querer conhecer efetivamente a essência da coisa. Em termos mais terapêutico e existencial, o que acontece quando a pessoa se diz cética, por exemplo, está um pouco misturado com isso. No processo psíquico, provavelmente essa pessoa experimenta um desencontro histórico entre o pensamento que se opera dentro da sua cabeça, da nossa cabeça, e a realidade, sobretudo a realidade mais social, ligado ao âmbito do emprego, ao âmbito de certas comodidades materiais que são necessárias para que uma vida se desenvolva. Resumindo, pessoas que passam perrengues históricos, que vêm de geração em geração passando dentro de família. Portanto, é uma coisa que nós podemos fazer uma leitura de ordem sociológica e percebermos que não é uma questão de outro mundo. Nós vivemos num país, por exemplo, o caso do Brasil, que tivemos 350 anos de escravatura e que certamente há implicações, desdobramentos na ordem material dessas famílias que tiveram indivíduos escravizados. Lendo, por exemplo, a história do leste de Minas, sobretudo os livros de genealogia, de casamento, vejo ali muitas mulheres que na descrição do casamento, estou falando de 1800 e pouco, que seriam na geração dos meus tataravós e alguns chegando mesmo aos bisavós, que eram escravos. Está lá registrado, a fulana pertencia ao fulano, casou com Beltrano, permitiu casar inclusive. Então nós temos uma memória, por exemplo, muito dramática e trágica na nossa história específica brasileira, de situações de pessoas que, do ponto de vista das condições materiais para uma existência feliz, fomos colocados em situações precárias. E em termos sociológicos, não precisamos recorrer a outra ciência, nós podemos verificar que esse processo de precarização material vai passando de bisavô para avô, para pai, para filho. Portanto, nós temos famílias inteiras que experimentam historicamente um processo de precarização material que, por sua vez, reverbera em precarizações culturais, acesso a bens culturais, como escolarização e etc. E, depois da Constituição de 1988, o que nós dizemos, o termo que nós dizemos, é que essas pessoas não têm o direito de cidadania pleno. O Estado não consegue entregar para essas pessoas, sendo obrigação do Estado, garantias plenas, como moradia. Onde que o Estado faz programas de moradia? Nós conhecemos de governos aí mais passados que fizeram Minha Casa, Minha Vida, por exemplo. Existem nas prefeituras pelo Brasil afora pequenos programas, mas nos últimos 4 anos eu afirmo com certeza que esses programas foram totalmente descaracterizados. Ou seja, é garantido por uma pessoa que existe enquanto corpo uma moradia, e nós sabemos que não existe. Então, falar que essa pessoa, por exemplo, é cética, nós estaríamos falando muito mais desta experiência existencial de direitos fundamentais não sendo atendido, e isso cria um impacto psíquico, uma memória psíquica, uma memória afetiva da pessoa, que é uma memória de desencontro, é uma memória de precarização existencial. E nesse contexto, portanto, muitas das vezes
a ideia de ser cético está muito ligado a isso. Ou setores de uma pequena classe média urbana que também experimentam essa frustração, que basicamente vai estar ligado aos fluxos dos afetos. E aí eu falaria de um outro filósofo, que é Spinoza, que fala muito sobre os afetos. Ou seja, muitas das vezes você tem a casa, tem um padrão de classe média, aí dos grandes centros urbanos, até entra numa universidade que todo mundo almeja estudar, mas você é uma pessoa ácida, sai corroendo tudo por onde você passa. Você não consegue ser alegre, você não consegue ser feliz. Ora, no exame clínico, nós vamos ver ali que aquela pessoa não teve uma devida acolhida afetiva, teve arroz, feijão, roupinha bonitinha, o Veletrol na infância, mas não teve o fundamental, que é o afeto, que é a acolhida afetiva. E esta acolhida afetiva, inclusive, é um negócio curioso, porque ela pode acontecer entre pessoas materialmente muito precarizadas. Não é uma coisa que o dinheiro compra. E o indivíduo que tem as condições materiais e teve o Veletrol na infância pode não ter tido acolhida afetiva. E esse indivíduo, então, se intitula cético. Mas, a meu ver, é uma experimentação de frustração neste processo de administração dentro de si dessa dimensão que a gente chama afetos. É um papo longo, a ideia dos afetos. Percebê-lo, diferenciar uma operação mental de um afeto, diferenciar uma operação mental de uma fantasia ou de um ajuste com a realidade que produziria um pensamento. Tudo isso, eu diria que o exercício filosófico que nós propomos aqui na MF3, nas várias videoaulas ou mesmo em atividades que nós fazemos sobre exercício filosófico, exatamente uma educação para perceber tudo isso dentro de si, porque realmente a gente não aprende isso por aí. Portanto, eu finalizo sobre ser cético. Eu sou cético. Muito mais com uma chave de ser uma experiência chamada nihilista, e esta experiência nihilista, quer dizer, não acreditar em nada, não crer que exista nada que vale a pena fazer sentido para a vida. Eu acredito isso muito mais a uma experiência de ordem sociológica e de ordem afetiva. Essas duas dimensões é que produz um histórico, uma memória, muitas vezes não só individual, mas até familiar, coletiva, de frustração, de uma concreticidade que é precária. Parece então que a gente cria um caminho dentro do nosso cérebro, por onde fluem os pulsos elétricos dos pensamentos, eles criam um caminho que só conhece essa realidade. E a gente entra num amarramento aí que a gente não consegue romper isso. Sempre sugiro o contato com a natureza como uma possologia que pode ajudar esse processo a ser reconstruído de outra forma. Muito obrigado e até uma próxima videoaula.